Olá, está começando agora mais uma edição do Magazine e hoje eu vou conversar com Alejandro Clavó. Ele é ator do teatro, do cinema, tá bombando inclusive no cinema e da TV também. E a gente vai conversar um pouco sobre a sua carreira, projetos, enfim. Alejandro, muito obrigada pela sua presença. É um prazer você poder estar aqui com a gente. É um prazer o meu, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em conversar com vocês. Eu sou goiano, então a gente é, já fui muitas vezes a Brasília, a BH, já trabalhei muito aí, já me apresentei bastante, então estou muito feliz de estar falando com vocês. Ai, que legal. Pois é, tem uma parte de Goiânia que é muito próxima de Minas, né? Tem algumas pessoas, inclusive, que falam uai aí também, então é legal essa conexão. Minas é mais cantadinho, a gente tem um sotaque mais brutão, né? Minas é mais bonito, eu acho, o sotaque. Ah, obrigada, me sinto honrada. Bom, Alejandro, primeiro eu quero começar falando sobre Rensga Hits, né? Que tá aí, essa série super divertida da Globo e tá chegando ao fim, né? A terceira temporada e você interpreta o David Cafajeste. Eu queria primeiro que você falasse um pouco sobre esse seu personagem e como que ele evoluiu ao longo das temporadas, o que você conseguiu aprender com ele também. O David é muito legal quando a gente faz uma temporada, uma série que tem uma sequência, né? Que você consegue crescer com o personagem, entender ele mais profundamente. O David, ele começou como um cantor sertanejo que estava ali no armário, escondia os seus desejos, as suas vontades. E quando ele se apaixona pela primeira vez, uma paixão arrebatadora, ele decide se entregar a essa paixão pelo seu é, é, pelo seu segurança, e a partir daí ele entra nesse conflito. Então acho que a primeira temporada ele vive um drama muito grande. Ele tem que fingir ser uma pessoa que não é, essa armadura desse masculino, né, tóxico, que deixa, né, que impede as pessoas de serem quem são, ainda mais vindo desse universo sertanejo que é muito machista. E aí a redenção dele, esse momento de virada, é quando ele assume esse amor, né, no palco pelo Kevin. E aí, a Uhum. partir da segunda temporada, ele vira uma outra pessoa. Ele tá muito mais solto, mais leve, mais divertido. Ele é quem ele é. Tanto, né, no figurino, o figurino muda completamente e acompanha essa transição, essa mudança que ele tem, né? Que para ele é uma libertação. Ele vive agora com muito mais na propriedade de ser quem é. E aí, eu acho que para mim, como intérprete, é muito divertido porque ele sai, né? Eu acho que a primeira, né, temporada ele vive esse drama, então são cenas mais dramáticas, essas questões Sim. todas que são muito relevantes para ele, para depois ele viver essa vida muito mais fluida, muito mais divertida para ele, né? Então eu acho que o personagem também traz esse lugar que ele ganha essa energia muito mais livre, muito mais leve, os figurinos acompanham e é demais, e tanto nas músicas também, as músicas também ganham uma outra cor. Acho que na segunda temporada ele fala sobre essa paixão pelo Kevin. E na segunda temporada ele tem essa. Mas nunca ele deixa de ser esse cafajeste, né? Na segunda Ah, temporada ele termina com o Kevin. E aí na terceira a gente tá agora. Acho que o próximo episódio. Não é spoiler, porque já estreou no Globoplay. Mas eles casam, enfim, encerram ali essa jornada deles. Então, eu acho que quando uma série tem essa possibilidade de ter várias temporadas, eu acho que a gente também, como intérprete, a gente vai fluindo de uma maneira que você consegue entender mais esse lugar, né, do personagem. Tanto que quando a gente chegava, né, para gravar na segunda e na terceira, a gente já estava tão introjetado, né, o personagem, que você não precisava mais estudar, nem decorar direito as cenas, porque já vinha tudo. aham. Então é muito mais fluido, é muito divertido, assim, fazer sequências, sabe, de temporadas. E o Renzo foi muito especial. Eu acho que principalmente porque eu pude cantar, e assim, eu acho que a parte mais divertida do Renzo é gravar as músicas são originais, são incríveis. Eu acho que é um ponto altíssimo, assim, da série. E fazer cenas de show, assim, cantando, gravando as músicas. Muitas vezes a gente cantava as músicas ao vivo ali também. Uhum. Então, era um desafio, mas que era, eu acredito, a parte mais prazerosa, assim.
Aham, legal. E falando exatamente sobre essa sua carreira de cantor também, como que é para você conciliar? Você acha legal essa coisa de poder cantar enquanto atua? É difícil? Quais são os desafios? Eu comecei a cantar no Gota d'Água, nunca tinha cantado. Com a Acreditava que Laila nunca Garran, poderia né? cantar com a Laila Garran. E eu abri a peça cantando Gota d'Água, então era um desafio muito grande, porque a gente teve um mês só de ensaio. Eu fiz o teste, passei no teste, mas falaram que eu não ia cantar. Até porque um mês é muito pouco tempo, né, para se Sim. preparar, alguém que nunca tinha cantado. Mas eu aceitei o desafio e fui trabalhando, assim, a gente ficou 4 anos em cartaz, então eu tive tempo para aprimorar, para entender, para descobrir também o instrumento, né, vocal, que realmente eu acho que todo mundo pode cantar. Eu acho que depende do tipo de treinamento e de disciplina que você tem pro canto, sabe? E descobri isso no, né, no Gota d'Água ao vivo. A Laila canta muitíssimo bem, ela é uma grande cantora, então eu estava ali também cercado, né, de pessoas que me ajudaram a entender o canto em cena. É diferente, você canta as músicas e as músicas elas servem à história, né, ao personagem, Uhum. então é um cantar representando, então não é só sobre a beleza da voz, mas sim como você diz a palavra que vai ajudar a contar a história. Tanto no Gota d'Água quanto no Rensga, quando a gente entende esse lugar, fica muito mais fácil e divertido. E agora eu estou apaixonado, assim, eu pretendo continuar cantando e descobrindo novos personagens que cantam, porque é muito prazeroso estar em cena, estar no palco. O Deide, né, que tinha vários shows e dançava e se expressava no palco, é muito divertido, é muito prazeroso cantar uma história cantando, sabe? Uhum. E, e agora a gente aprovou um projeto, eu e a Malu Gali, né, no teatro. A gente vai estrear, acho que janeiro de 2027, que provavelmente vai ter também, eu acho que, números musicais, enfim, a gente está ainda criando, mas não quero me afastar desse lugar, sabe? Que é um Aham. lugar que eu adoro. Pois é, e ainda falando um pouco sobre essa possibilidade de cantar, e eu já queria fazer duas perguntas em uma só. Você pretende tirar o canto para ser uma coisa exclusiva também, talvez fazer show, produzir um álbum, é um desejo seu. E eu queria também, aproveitando, já que você citou, que você falasse um pouco mais sobre esse projeto com a Malu. Contar um pouquinho sobre a história, o que vocês estão pensando, são vocês mesmos que estão produzindo, tem algum diretor por trás, porque aí já é pro teatro, né? Isso, exatamente. É, Eu tenho esse desejo, assim, de em algum momento, eu acho que não agora, eu acho que agora o canto vem muito para servir os personagens, mas assim, eu tenho muito desejo, eu sou uruguaio, filho de uruguaios, tenho dupla nacionalidade, então queria sim um dia poder cantar em espanhol, Aham. enfim, né, trazer esse lugar que vem muito da minha família, do meu pai. É um desejo, eu acho que não para agora, mas quem sabe até em um solo, no teatro, mas assim, por enquanto é servir mesmo o personagem quando né, quando do canto. Mas sobre o projeto com a Malu, a gente ainda é muito embrionário, a gente conseguiu aprovar agora na lei. A gente não tem muitas informações ainda, nem de direção, mas que vai acontecer sim, porque foi aprovado. Mas por enquanto eu não tenho ainda muitas informações. Seria mais daqui a um tempo a gente vai criar, a Malu está produzindo também. E é isso, assim, ainda é muito embrionário, sabe? Aham. Pois é, você tem uma carreira muito consolidada no cinema, na TV, mas eu acho que é meio que unanimidade, o ator gosta do palco, né? Como que é pra você estar lá no palco, ter essa relação mais próxima do público? O que muda, assim, do cinema e TV quando você sobe no palco? Então, eu comecei no teatro, né? Então, eu venho do teatro Uhum, e depois eu fui, né, entendendo as outras linguagens. O teatro, para mim, é o lugar onde eu mais me sinto confortável, por mais tenso que seja, né, o ao vivo. Mas eu acho que, né, por exemplo, a gente fala, né, das possibilidades de um dia a IA, ela tomar o lugar, né, dos atores, enfim. E o teatro isso nunca vai acontecer, porque é o ao vivo, é o zoológico humano, é aquela tensão verdadeira e real daquele momento, sabe? Nada é mais excitante ao mesmo tempo, esse medo gostoso, sabe? De estar ali ao vivo e tudo pode acontecer. Tudo pode dar errado, tudo pode dar certo. uhum. Você sente a energia, né, do público ao vivo. Isso para mim, é o lugar que eu tenho maior. Eu acho o lugar que eu fico mais confortável, onde eu me sinto mais vivo, sabe?
É um lugar que me dá esse tesão mesmo, sabe, de existir, assim. Mas ao mesmo tempo o cinema e o audiovisual, né, na novela, uma, cada um tem um, é uma linguagem diferente, né? O cinema a gente já tem a história toda contada. Quando a gente recebe, né, um roteiro de cinema, você sabe o que vai acontecer. Então você consegue se programar para criar esse personagem dentro da história que existe. Uma novela não, você vai recebendo toda semana o que vai acontecer com seu personagem e o público pode interferir, né, quando aceita um personagem ou não. Então, eu acho que eu gosto muito de transitar entre todos esses lugares, sabe? Eu adoro fazer cinema, adoro um set de cinema, para mim também é um lugar que é muito especial. E a novela, por exemplo, também eu adoro, porque você vai descobrindo e você tem muito tempo. Como a novela é um projeto longo, você consegue amadurecer o personagem, né? A partir do que você também assiste, da resposta do público, e aí você consegue criar, mesmo sendo uma quantidade absurda de cenas por dia, eu acho que também isso tudo deixa o ator mais vivo, mais preparado, sabe? Uhum. Então eu adoro transitar entre todas essas linguagens. Aham. Pois é, você comentou que adora um set de cinema e você acabou de gravar o Ruas da Glória, né? Que inclusive já rodou alguns festivais internacionais. Você também já ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante no Festival do Rio. E você também citou a sua dupla nacionalidade, né? Você é uruguaio também. Me conta um pouco sobre esse seu personagem, que é um uruguaio no filme, né? O Adriano. Me fala um pouco sobre esse seu personagem, um pouquinho sobre a história do filme, o que o público pode esperar aí, já que o filme chega nos cinemas no ano que vem. Em abril, a gente rodou alguns festivais, a gente fez 13 cidades na Alemanha, a gente ganhou um prêmio em Amsterdã, no Sétimos Awards de melhor filme. É, a gente foi também para Austrália, Miami, e o filme foi muito bem recebido. É um filme queer. A história é sobre um garoto que chama Gabriel, que após a morte da avó, que era a única pessoa que aceitava ele no mundo, ele rouba as cinzas da avó e vai para o Rio de Janeiro morar na Glória. E lá ele encontra o meu personagem, que é o Adriano, que é um imigrante, é um uruguaio, que saiu do seu país, acabou chegando na Glória e teve que se e escolheu, né, é, esse trabalho, né, ser um trabalhador do sexo para conseguir se manter na cidade. E eles começam uma relação tóxica, abusiva, e o filme vai ganhando camadas cada vez mais densas, assim, um personagem muito, acho que foi muito desafiador para mim nesse lugar, sabe? A gente conviveu muito tempo, alguns meses, assim, né, no preparo, né, para preparar esse personagem. E, e é um personagem que a gente começou com muitos trabalhadores do sexo, a gente frequentou saunas, a própria rua. Hoje em dia, eles trabalham muito menos na rua, né, mas ainda existe, muito mais por aplicativo, depois da pandemia. Mas a gente teve muitos contatos e a gente eles compartilharam histórias de abuso, de maus tratos. Então é um filme que levanta essa realidade de pessoas que são marginalizadas, são colocadas à margem da sociedade. Então, esse filme ele vem com essa potência de mostrar um pouco de uma maneira crua e dura, muitas vezes, essa realidade. Então, em algum lugar, esse personagem mexeu muito comigo, me transformou enquanto ator, enquanto intérprete. E é muito lindo ver um filme, né, que possivelmente seria um filme muito nichado, mas as pessoas assistindo, gostando, entendendo esse lugar de uma maneira diferente, sabe? Uhum. E aí você já ganhou um prêmio, né? O melhor coadjuvante do Festival do Rio. Como que é para você? O que significa esse tipo de reconhecimento? Ah, não adianta falar que não, né? O ator sempre espera um aplauso, um reconhecimento, alguém que entendeu o filme, que curtiu o nosso trabalho. A gente se doa tanto, né, para um personagem. Quando toca nesse lugar é muito importante. Ainda mais o Festival do Rio, que é um festival que eu acompanho sempre. Quando eu cheguei de Goiânia, no Rio de Janeiro, eu batalhava para tentar assistir os filmes e sonhava um dia ter um filme meu no festival. É, ano passado a gente tinha ido com Bocaina, um filme que eu produzi,
e roteirizei, e junto com a Malu Gali, com a Ana Flávia Cavalcante, um filme pandêmico, o primeiro filme que foi feito na pandemia, e a gente, né, nós estivemos no Festival do Rio e na Mostra de São Paulo. Mas agora, indo com Glória, um filme que retrata coisas tão importantes, um tema tão importante hoje no mundo, e levar esse prêmio foi muito especial mesmo, assim, porque Uhum. também me representa esse lugar, né, que eu tinha falado, dessas pessoas, desses garotos, né, que trabalham no centro da cidade e muitas vezes não são vistos. Então, ser premiado com esse personagem foi muito especial mesmo, assim. Aham. E ainda falando sobre o filme, por mais que ele vai estrear no ano que vem, abril, como você comentou, a gente já teve uma cena que vazou que foi do nu frontal, né? Em que você aparece. E é uma coisa que o cinema ainda explora timidamente, assim, o nu frontal masculino. Como que foi para você essa repercussão? E como que você enxerga esse tipo de cena ainda? Você acha que daqui a um tempo esse tipo de cena vai ser normalizado, não vai ser tão ter tanta informação mesmo, tanta repercussão a respeito? Sim, eu vi, achei engraçado, fiquei surpreso. Até porque o filme ainda não estreou, né, aqui no Brasil, e eu acho que o nu frontal, né, frontal nesse caso do filme, ele serve muito à história do filme, né? Ele tá completamente dentro do contexto. E quando tira ali e joga na internet, pode parecer que não, mas assim, ele serve completamente à história. Eu acho que o nu, né, feminino já foi tão explorado e pouco falado, pouco Sim, julgado nesse lugar. Eu acho que é interessante também, é, agora, a gente começar a inverter esse tipo de pensamento, né? É, e no caso, é uma vida de um trabalhador do sexo, é um filme cru, um filme real, e no caso, está completamente dentro do contexto, e eu espero que isso também ajude até na divulgação do filme, que as pessoas tenham a experiência de assistir o filme e entender muito mais do que esse no frontal, muito mais a história desse personagem, a vida dele, é, porque é natural, né? Quem trabalha com sexo, quem vive essa vida, é um filme cru, como eu te falei, muito real, realista. Então tá tudo ali. Eu espero que as pessoas assistam o filme e que vejam muito mais do que esse um no frontal, que é muito ainda básico a gente falar sobre isso, ainda mais sobre o homem, né? No mundo tão machista que a gente sim. vive, ainda ser algum tabu, né? Um tipo de tabu. É, Mas o filme tá muito lindo, o filme tá incrível. E isso é um detalhe, assim, sabe? É um detalhe importante pro filme, muito importante, até para gerar esse tipo de incômodo, né? Por que esse problema com os corpos, né? uhum. É interessante isso você falar, porque acaba virando um chamariz para algo que é muito maior, né? Então, legal. E olha só, você também tá com. Você fez uma participação em um outro filme que é Um Rio de Janeiro, que você também interpreta um uruguaio, né? E me fala um pouco sobre esse projeto e o tanto que é legal de poder levar sua outra língua, que você fala tão bem, o espanhol, fala fluentemente o espanhol, para um personagem que é uruguaio, cuja língua nativa é o espanhol. O que significa para você? Muito. O espanhol é uma língua materna, para mim é muito natural, muito presente. Eu adoro representar, cantar em espanhol, como eu tinha te falado. Uhum, E eu acho que agora as pessoas estão, né, tipo, descobrindo esse lugar e o mundo está muito mais globalizado nesse lugar, né? Você vê que as produções internacionais estão fazendo esse mix entre atores, né, brasileiros que falam inglês, espanhol e que estão fazendo produções fora. Eu tenho uma agente também na Colômbia, já trabalhei em Madrid, é um lugar assim que eu me sinto confortável também, que eu tenho desejo dessa carreira internacional que está acontecendo ali passo a passo. E o Rio de Janeiro, esse filme é um filme divertidíssimo. Eu contracenei muito com a Drica Moraes, que é uma gênia, que foi um grande presente nesse filme. O elenco é incrível, é gigantesco e maravilhoso. E, e era muito engraçado, porque a gente faz parte do núcleo cômico, né? aham,
do filme. E aí, trazer esse lugar cômico no espanhol foi muito divertido. Mas é um personagem completamente diferente do Adriano, por exemplo, que ele falava portunhol. Nesse Uhum. filme é um espanhol o espanhol mesmo, né? Um espanhol mais uruguaio, sem ser portunhol. Uhum. Independente do idioma, os personagens mudam completamente, né? São dois personagens completamente diferentes. Mas essa possibilidade de poder transitar entre os idiomas, entre personagens que possam falar diferentes línguas, aumenta um pouco as possibilidades e também me traz muito esse desejo de continuar construindo essa carreira internacional, tanto no México, na Colômbia, em Madrid, também na Espanha. Eu adoro também poder conhecer novos sets, novos atores, novas experiências e diretores, e eu acho que o fato de ter essa dupla nacionalidade, ela ajuda bastante nesse lugar. Aham. E olha só, ainda falando sobre espanhol e falando sobre cinema, porque como eu comentei, você tá bombando no cinema. Você também participa de outro filme que é A Mulher ao Lado, que é dirigido pela Bárbara Paz. E é um filme, é uma adaptação de um filme argentino, né? Que é Um Homem ao Lado, me corrija se eu estiver errado. E eu queria que você falasse um pouco sobre a história do filme e como que é para você interpretar uma história semelhante, só que num contexto cultural diferente. É uma história, ela é parecida, mas ao mesmo tempo é muito diferente, né? Porque a história é sobre um homem ao lado, e agora na nossa versão é uma história que fala sobre essa mulher, né, que é a Maria Casadeval. Os roteiristas são incríveis, que é o Gaston Duprat e o Mariano Cohen. Eu já tinha é, feito uma série deles, que é o Desejos S.A., uma série da Disney Plus, uma série incrível, fez muito sucesso. E eles mostram muito, eles falam muito sobre a miséria humana, e eu acho muito interessante esse humor ácido argentino, e que também ele continua, né, nesse roteiro da Mulher ao Lado. A história é basicamente a mesma, só com um ponto de vista de uma possível relação entre o protagonista, que é o meu personagem, e a personagem da Maria Casadeval, mas também sempre com esse mesmo humor ácido, buscando explorar essa miséria humana que no final parecia uma comédia leve, mas sempre tem Uhum, um fim dramático e não é dramático, um fim trágico, né? uhum, Porque uma coisa que começa ali como Relatos Selvagens, aquele filme, né? Eu acho que o humor argentino, né, no cinema traz sempre esse, esse final trágico e que poderia acontecer com qualquer pessoa. Uma simples janela que essa mulher decide abrir acaba devassando a vida dele, e ela só queria um pouco de sol e, e acaba, né, terminando em uma grande tragédia. Então, ser dirigido pela Bárbara Paz também foi uma surpresa maravilhosa, assim, ela entende, né, ela como atriz, ela entende o que tirar do ator em cada cena. Ela é muito generosa também, ao mesmo tempo. Ela dividia também esse lugar, né, de criação, porque o ator ele pode mais, né? Sempre quando a gente está construindo uma cena, em conjunto, em equipe. Então ela mostrava ali, a gente revia algumas cenas para tentar colaborar, aumentar ou diminuir a intensidades, assim. E ela acho que conseguiu de uma maneira majestosa, assim, sabe? uhum, Fazer com que o filme tivesse um olhar feminino. E isso foi muito importante para trazer essa questão, né, que é a diferença entre o filme original e o nosso. E acabou que ficou um filme completamente né, diferente, mesmo tendo mais ou menos ali a mesma sinopse, sabe? E agora o filme já tá finalizado, e vamos ver como vai ser a vida dele, né? Nos uhum. festivais e tudo mais, mas é uma fotografia incrível também do Faccioli, André Faccioli, que eu tinha trabalhado algumas vezes. E ele também dirige o filme junto com a Bárbara, mas um filme que tá, assim, belíssimo esteticamente, um filme brutalista, assim, sabe? No sentido de que é uma casa, o filme inteiro se passa em uma casa brutalista em São Paulo, e, assim, esteticamente o filme é muito lindo. Ai, tô curiosa já. E olha só, Alejandro, você então tá com
vários trabalhos simultâneos aí, mesmo que alguns já tenham finalizado. Uma carreira muito consolidada no cinema, na TV, no teatro e agora cantando também essa possibilidade, né? Como é que você enxerga a sua carreira no momento atual? É algo de consolidação ou você tem vontade de abrir novos horizontes? É claro que o ator está sempre em busca de mais, né? Mas como que você enxerga? Se você pudesse fazer um pequeno balanço assim sobre a sua carreira, o que você diria sobre ela? Eu acho que é uma carreira que eu vim buscando, que ela é muito consolidada, assim, num lugar que é passo a passo, sabe? Eu acho que são etapas que a gente, né, que eu vou cumprindo a partir dos desejos e das escolhas dos personagens que eu desejo fazer, que eu venho escolhido, que eu venho procurado, ido atrás, tanto na relação de buscar desafios, assim. Eu acho que tanto no canto, aceitar esse desafio do Gota d'Água e continuar cantando, é algo que me tira, né, do meu eixo comum, do Alejandro, para abrir esse caminho para personagens. Eu adoro construir personagens completamente diferentes, eu adoro buscar essa versatilidade. E eu acho que o ator é muito mais do que um desespero ou uma corrida né, pela fama, pelo sucesso. Eu acho que, no meu caso, o sucesso é conseguir é, me entregar a personagens que façam alguma diferença, que mude alguma coisa na minha vida, na vida do outro. Tanto o Rosa da Glória é um filme que eu fui muito atrás, que eu batalhei, pedi para fazer teste. Era um filme que o personagem tinha outra idade, era muito mais novo do que eu. Aham. E eu insisti para fazer o teste, fiz 5, 6 testes, e aí sim consegui levar esse personagem. Então, é, eu quero sempre estar buscando, escolhendo personagens que tragam que façam uma diferença, tanto na minha criação, quanto na sociedade mesmo, sabe? Assim, que levante alguma pauta, alguma questão, que faça as pessoas pensar, porque eu acho que a arte, tanto no teatro, no cinema, ela vem também para transformar, para denunciar, e, e é assim que eu vejo a minha carreira, mas em um lugar, assim, com calma, passo a passo, fazendo o que eu acredito de verdade, sabe? Além de fama, de sucesso. Se vier e quando vem, é muito bem recebido. Claro que a gente quer também ser reconhecido, mas é muito mais para um desejo interno. Acho por isso que eu também abandonei a minha carreira de engenheiro, me dediquei completamente à atuação, porque é aquela semente assim que eu agora não consigo, não posso viver sem, sabe? Uhum. Mas é isso, agora é continuar buscando personagens que me desafiem, sabe? Eu acho que, que essa é a graça, assim, sabe? No meu trabalho. Pois é, você falou, você já foi engenheiro de alimentos, não foi? Sou engenheiro de alimentos formado, Aham, é verdade, você é engenheiro de alimentos, né? ainda tá ali o diploma, mas abandonei Aham. completamente. Tive uma sorveteria, fiz master em sorvetes artesanais, né? E ao mesmo tempo eu tinha empresa e estava no teatro em Goiânia Uhum. com 3 grupos de teatro ao mesmo tempo, até um dia que eu falei, não, eu vou, né, tentar, porque a vida do ator não é fácil, né? É muito difícil lidar com esses altos e baixos, assim. Às vezes você tem, né, trabalho, né, durante um tempo, às vezes, e muitas vezes não tem, então você tem que lidar com esse ócio criativo e tentar produzir, criar suas próprias histórias, assim. Eu acho que o Bocaina foi muito especial para mim nesse lugar que eu posso também criar e contar as minhas histórias, tanto no cinema, da maneira que der, tanto buscando, né, no teatro. E é isso, o ator ele tem que se movimentar para buscar criar os personagens que você sonha interpretar, porque é isso, né? Não dá para esperar que alguém crie todos os personagens que você quer fazer Uhum. e a gente tem muita coisa na cabeça e muita coisa para dizer, para botar no mundo. Então a ideia é continuar produzindo também as minhas histórias e é isso. Legal. Ó, Alejandro, o Magazine está chegando ao fim, mas eu quero te agradecer pela sua participação. Foi muito especial poder conversar com você. E queria que você deixasse aí suas considerações finais, quem sabe mandar um abraço para Minas. Ah, quero mandar um beijo para BH, que eu amo, amo BH. Já me apresentei várias vezes
com Clandestinos, uma peça que fiz há alguns anos atrás. Eu acho que muitas pessoas foram assistir a peça. Com Gota d'Água também, sempre teatro cheio. Acho que BH É é lindo. um público maravilhoso de teatro, sabe? Que vai, que comparece. Então, eu tenho muito desejo. Provavelmente, ano que vem, a gente vai com a peça que a gente está produzindo com a Malu, né, para BH, com certeza absoluta. Então, espero que a gente pode se falar mais à frente de novo para fazer esse Falaremos, convite, certamente. né? Mas E já quero pode deixar muito aí para as chegar em pessoas BH, colocarem vamos. na agenda, se programar para ano que vem você e Malu Sim, Gale estarão aqui, né? um mês, então vai dar tempo de, né, das pessoas assistirem mesmo. Então eu espero estar em BH de novo, curtindo esse sotaque mineirinho, comendo meu feijão tropeiro. Pão de queijo. E é isso, gente. Pão de queijo, indo pra Savassi. Adoro Minas. O Magazine de hoje fica por aqui. Eu conversei com Alejandro Clavô, que é ator de cinema, teatro, TV. Você também pode acessar em otempo.com.br para acessar a matéria em texto. Um beijo e até mais!